bem-vinda a mais um Papo de Mãe Mulheres Conscientes. Estamos chegando no final do ano e com esse final vem aquela mistura de emoções. São despedidas, cobrança, mas também uma esperança e um desejo de recomeçar. Encerrar um ciclo pode ser desafiador, porque a gente tem uma tendência a olhar para aquilo que faltou, para aquilo que não deu certo. Mas se a gente mudar o nosso olhar, o final do ano deixa de ser um peso e se torna uma passagem para o novo, porque todo encerramento traz com ele a semente de um novo começo. Se esse assunto ressoou com você, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e também já deixa o seu like. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Theta Healer e radiestesista, e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. Como é difícil encerrar ciclos, né? Quanto a gente tem essa dificuldade de encerrar aquilo que não tá bom, aquilo que não serve mais, ou mesmo um ano que a gente não tem um controle, mas a gente sabe como foi. Por muito tempo, a passagem de ano para mim era um momento de muita tensão. E era uma tensão justamente por isso. Eu chorava muito na passagem do ano, porque eu tinha muitas inseguranças em relação ao que vai ser o próximo ano, quem vai estar aqui no próximo ano, como vai ser esse próximo ano. E querendo ou não, eu tinha um apego de, esse ano eu sei como foi. Esse ano foi bom ou não foi bom, mas eu tô nele. E a gente aqui no aquecimento, a gente falou justamente sobre isso, que às vezes a gente está tão apegada a algo, mas esse algo às vezes nem foi tão bom. Mas a gente está apegado nele e a gente nem sabe que ele é ruim, porque a gente não saiu para descobrir as coisas diferentes, o que pode ser melhor, o que pode ser bom. Então, essa dificuldade da gente encerrar ciclos, eu acho que ela tem muito a ver, pelo menos para mim, e aí vocês comentam aqui como é para vocês esse encerrar o ciclo. Para mim, era muito difícil por conta do controle. Queria controlar, eu queria deixar tudo planejado, eu tinha que seguir o checklist que eu falo sempre aqui, o checklist de como vai ser a minha vida, o planejamento. Então, eu segurava. Esse ano aqui pode não ter sido bom, mas eu passei por ele, sobrevivi. Então, assim, o outro não sei. Eu espero, né? Aí entra a confiança. Eu espero que seja um ano bom, um ano que eu esteja com quem eu gosto, né? Que todo mundo esteja bem de saúde. Mas é só uma esperança, uma fé, uma confiança. A gente não tem certeza de nada. Então, isso para mim sempre foi muito difícil. E esse encerrar de ciclo, né? Seja no ano, seja em algumas fases da vida, também sempre foi muito difícil para mim. Sempre foi difícil o sair de uma escola. Foi muito difícil sair do emprego. Por quê? Porque ali eu conhecia, ali eu sabia, ali eu estava na minha zona de conforto. Mas às vezes essa zona de conforto não é tão confortável assim. E a gente só conhece ela, né? O interessante é que esse ano de 2025, se a gente somar cada um dos números, é um ano 9. Então, é um ano que, além dele já estar se finalizando, é um ano que a energia desse ano pediu esse encerramento de ciclos. E justamente leva a essa reflexão que você trouxe, né, Patrícia? Da gente observar e analisar aquilo que faz sentido ainda na nossa vida e aquilo que já não faz mais. E como você estava falando, realmente a gente tem essa dificuldade. Eu acho que é natural do ser humano
a gente querer se apegar a certas coisas, mesmo que não sejam tão confortáveis, justamente porque elas nos trazem segurança, elas já são conhecidas. Então, mesmo que não seja tão agradável, a gente ainda se mantém apegada a certas ideias, certos lugares, certas pessoas, porque a gente não sabe como que vai ser em outro lugar, com outras pessoas. Então, essa insegurança faz com que a gente permaneça, às vezes, em lugares que a gente já não cabe mais. E eu acho que é justamente essa reflexão, né, de analisar quais são os nossos apegos, né? A que pessoas a gente está apegada, a que lugares, a que coisas, e que já não fazem mais tanto sentido na nossa vida. Porque ao longo do tempo a gente vai se transformando, a gente vai crescendo, a gente vai mudando nossas ideias, e certas pessoas continuam da mesma forma, certos lugares continuam da mesma forma, mas como a gente mudou a nossa perspectiva, já não fazem mais tanto sentido para a gente. Mas em nome dessa segurança, em nome desse apego ao conhecido, a gente acaba se mantendo, né, nessas estruturas. E essa dificuldade de se desapegar. Porque eu acho não, né? É intrínseco do ser humano buscar a segurança, buscar um lugar, porque, querendo ou não, a segurança garante a nossa sobrevivência, a nossa vida. Então, é essa dificuldade mesmo. Eu acho que para uns tem mais dificuldade, assim como era para mim, ainda é um pouco, mas outros é mais fácil, né? Essa geração que entrou num emprego não gosta, ela sai, né? Que, né, os mais velhos, a gente tá sempre ali falando, nossa, mas eles não valorizam nada, mas eles não, né, não se dedicam, não, né, não ficam o tempo que é preciso ali para crescer. Mas para eles a mudança é fácil, né? Aí entra um pouco a lei da compensação, né? A gente trabalhou, aguentava muita coisa no trabalho, a nossa geração, a geração anterior, e essa vem o quê? Não, não aceito, não caio nessa. Então começa a ter essa compensação para achar o caminho do meio, nem aceitar tudo, nem não aceitar nada, né? Para chegar no caminho do meio. Mas voltando um pouco ao que a Mel falou sobre os ciclos, sim, esse ano foi um ano 9. Numerologicamente, acredita-se que vivemos ciclos de 9 anos, então do 1 até o 9. E cada um traz uma energia. E o 9 é o último ano do ciclo. E ele traz consigo essa energia de encerramento, de decisão. Eu costumo falar que é o balancete dos 9 anos anteriores. Então, o primeiro ano, né, você tem ideias, tem projetos, planta, e assim você vai seguindo até chegar o ano 9. No ano 9, você vai olhar para trás e vai falar, meu, não que você vá, mas hipoteticamente, vamos pensar que é uma forma lúdica. Você vai olhar e vai falar, o que eu fiz nesses 9 anos? O quanto eu evoluí nesses 9 anos? O que eu quero continuar fazendo no próximo ciclo? O que eu não quero? O que eu aceito? O que eu não aceito? Então, é um ano de decisão, né? E esse ano foi um ano de decisão para todo mundo, porque foi a energia do planeta Terra. Então, o planeta viveu essa energia de encerramento. Então, para mim, foi um ano mais truncado, foi um ano mais pesado, foi um ano que, como eu me dei a oportunidade de entrar em contato com a minha energia feminina, com a minha ciclicidade, foi um ano que eu senti diferente dos outros, por tudo isso. Então, não sei como foi para vocês podem comentar aí com a gente, mas para mim foi um ano
mais arrastado, aquele ano com pouca vontade de começar as coisas, vinha ideias, mas não tinha a energia de manter essa ideia. Então, foi um ano que, sim, eu tomei algumas decisões do que eu queria e do que eu não queria, do que eu aceitava e do que eu não aceitava, mas, ainda assim, com a consciência que eu tenho, sabendo de tudo isso que eu sei hoje, foi um ano difícil? Eu não acho que tenha sido um ano difícil. Eu acho que tem sido um ano desafiador. Um ano mesmo para eu decidir o que eu quero manter na minha vida, o que eu não quero manter na minha vida. Então, nesse sentido, foi um ano muito introspectivo para mim. Foi um ano de muita reflexão, assim, do que eu quero, do que eu não quero. Sim, teve dúvidas, sim, teve esses momentos, mas, como eu entendo, faz parte da evolução, né? E tem horas que a gente precisa decidir, né? E foi esse ano para todo mundo. Então, foi um ano meio, assim, pelo menos para as pessoas que eu converso a respeito disso, falam que foi um ano mesmo mais desafiador, né? Como que foi para você, Mel? Eu senti também que esse ano ele foi mais pesado nesse sentido, né? Que ele veio já com uma dificuldade para começar coisas novas, porque eu tinha alguns projetos que eu queria dar início, mas eu também tive essa dificuldade de colocar energia nisso. E, por outro lado, eu senti desde o fim do ano passado essa necessidade de renovar algumas coisas na minha vida, de encerrar ciclos e de dar espaço para outras coisas, né? Então, eu já venho sentindo essa energia de encerramento desde o fim do ano passado. E eu comecei a fazer, vamos dizer, essas limpezas, né, na minha vida, de lugares, algumas pessoas, né, que já não estavam mais tão alinhados com o que eu queria, né, a gente já não tinha mais a mesma energia, então a gente vai caminhando nesse sentido, e eu achei muito interessante porque realmente está alinhado com a energia da numerologia, né, então assim, a gente vê que faz sentido realmente, né, é claro que todos os anos a gente faz algumas limpezas desse nível, mas eu senti realmente nesse ano essa necessidade. E é como se as portas fossem pedindo para serem fechadas de algumas coisas. E, e essa dificuldade, né, de encerrar alguns ciclos, porque a gente tem esses apegos com alguns lugares, com algumas pessoas, mesmo que não sejam mais tão ressonantes com a gente quer manter. E a própria energia do lugar e da pessoa pede esse encerramento. Se a gente observar, né? Mesmo que a gente resista, as coisas vão se alinhando nesse sentido, né? Para esse encerramento. Então, eu senti muito isso durante todo o ano, e mais forte agora no final do ano, principalmente por causa da resistência, né, da minha resistência em querer encerrar alguns ciclos, mas eu achei muito interessante que realmente está alinhado com a energia do número. E sabe que você trouxe uma coisa importante, né? Fechar as portas. E aí entra, né, mais uma vez, a nossa dificuldade de parar, de silenciar, de sentir, né? Às vezes o corpo, né, que nem para mim aqui eu já falei no Papo de Mãe, Mulheres Conscientes, a beleza de ser cíclica. Eu falei que eu fiz essa troca do DIU, então comecei a ter muita hemorragia. Então, assim, essa dificuldade de parar, mesmo com tudo isso, e falar, tá bom, o que eu estou precisando?
fazer, né? O que eu ainda não entendi? E acho que essa dificuldade, eu vejo muito para mim, ela tem, né, de eu parar, de eu descansar, de eu respirar, de eu sentir, né, tudo isso, ela vem muito da cobrança de produtividade. Então, é isso, quanto mais resistência a gente tem de parar, mais difícil vai ser esse ano. Agora, se a gente já aprendeu sobre isso, o processo é mais leve, o processo é mais fluido, né? Não quer dizer que em outros anos a gente não tenha que encerrar ciclos. Não é isso. A energia do ano é propícia para isso, facilita isso. E aí eu falo, Patrícia, mas eu tive dificuldade. Sim, porque a gente tem essa dificuldade que a gente está falando aqui de encerrar. Mas será que também não é algo que você ficou enrolando muito tempo para encerrar? Será que você não tem crenças ligado a sofrer, de ter que sofrer para ser valoroso, de ter que se sacrificar para valer a pena? Então aí começa a englobar muitas coisas. E a gente tem essa dificuldade de encerrar o ciclo. Então, de repente, parar e olhar para esse ciclo. O que ele me trouxe de bom? O que ele fez eu desenvolver? O que ele me ajudou a evoluir? O que também não foi bom, mas que eu posso aprender com isso? Por exemplo, em um emprego. Então, isso foi legal para mim. Essa forma de trabalho, trabalhando com poucas folgas, não foi legal para mim. Bem, eu acolho aquilo, foi o que eu tive naquele momento, eu sou grata por isso. Mas num próximo, eu espero, eu desejo, eu já agradeço para que não seja assim. Então, quando a gente faz esse movimento, né, de olhar para o ano, vendo, meu, foi um ano difícil, esse ciclo está muito difícil eu encerrar isso que eu sei que eu preciso encerrar. O porquê está difícil? O que está me prendendo ali? Né? Quando a gente faz essa autoanálise, facilita muito. A gente ouve as pessoas dizendo que as mudanças são muito difíceis e a gente acaba internalizando isso, né? E a gente leva para a nossa vida. Mudar é difícil. Mas eu vejo que a mudança ela é difícil quando a gente resiste à mudança, mesmo vendo que ela é necessária. E aí, com essa resistência, as situações levam a essa mudança, mesmo que a gente não estivesse esperando, vamos dizer assim. A gente já queria mudar, mas a gente está resistindo. Então, as coisas vão se encaminhando de uma tal forma em que a vida decide por nós. É como a gente diz, né? Se a gente não decide, a vida acaba decidindo por nós. Então, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai procrastinando, a gente sabe que precisa mudar, mas a gente está naquela resistência, naquele apego. Então, a situação acontece de uma tal forma em que a gente encerra, ou aquele ciclo se encerra por si mesmo. E aí a gente é obrigado a mudar. Então, eu vejo dessa forma, quando a gente muda conscientemente, sem esse apego, se torna mais leve. Então, a gente escolhe melhor os nossos caminhos, a gente tem mais opções. Agora, quando a vida decide pela gente, quando a gente, né, resiste à mudança de uma tal forma em que a vida precisa decidir pela gente, a gente tem menos opções. E aí fica mais difícil, porque a gente está apegado a certos lugares, a certas pessoas, a certas situações, em que a resistência é tão grande que a gente não consegue se movimentar, não consegue ver outras oportunidades. E, por outro lado, se a gente mudar a perspectiva e acolher essa mudança, antes que a mudança venha, né? Antes que a mudança se escolha.
Exatamente, esse é o ponto. Exatamente isso. Antes que a mudança nos escolha, a gente tem mais opções, porque a gente já está aberto, né? Então, a nossa mente visualiza mais opções, mais caminhos. E esse é o crescimento saudável, né? De procurar sempre esse crescimento e não ficar estagnado. É que, como você falou na abertura, né? A gente tem essa tendência a procurar segurança, né? Então, a gente fica apegado a certos lugares, certas pessoas, né? Certas situações. E falando aqui, né, o meu último ano pessoal 9 foi o que eu tive a depressão. Foi saindo de um ano 9, indo para um ano 1, né? Porque a menina nasceu um dia depois que eu. E essa energia, ela não é assim, virou o ano, mudou a energia. Ela é mesclada, né? A gente vai sentindo essa energia, né? Tanto do ano pessoal, que é o nosso próprio ciclo, tanto com o ciclo da Terra. Então, e foi isso que você falou, né? Eu já estava ali incomodada há muito tempo, mas eu estava sempre buscando aprovação, sempre aceitando, pedindo permissão para fazer as coisas que eu queria fazer. E aí eu continuei, né? Naquela vidinha de, tá bom, vou agradar você, vou agradar você, vou agradar você, vou agradar você. E era tanto agradar os outros que eu já nem sabia o que era me agradar. Então, sim, foi ruim a depressão? Foi. Não desejo para ninguém a sensação, mas foi o despertar. Se eu tivesse visto lá, se eu tivesse atenta, né? Eu acho que às vezes também a gente não está atenta, a gente não quer ver, né? Às vezes eu brinco muito que a gente pede sinal para o universo e o universo dá e a gente continua, né? Que nem naquele filme do Ferdinando, que ele pede um sinal se ele vai ou não atrás da menina. Aí, se não cair uma maçã, eu vou, cai a maçã. Aí ele muda. Se o ovo não nascer, se o pintinho não nascer, eu vou. O pintinho nasce. Então, assim, a gente pede, 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 mas a gente não quer ver. A gente não está pronta para ver. E aí a vida vai seguindo o fluxo dela. Então, eu lembro muito disso, porque no meu ano 9, eu sabia que algo não estava bem, eu sabia que não estava bom. Eu lembro que eu falei pro meu marido, isso me marcou muito, que eu tenho tudo que eu sempre sonhei, mas falta algo. Faltava. Faltava o para dentro, né? O olhar para mim, para o que eu queria. Então, e aí, é isso. Eu não olhei, não vi, né? Veio esse ano 9, poderia ter sido mais brando? Poderia, se eu tivesse tido consciência, né? Eu sei que muita gente fala assim, nossa, mas não faz cabimento, né? Não tem cabimento, é como se Deus estivesse te punindo. Não vejo, eu vejo como um acordar, filha, vamos para a vida? O que você vai fazer? Vai ficar só passeio aí? Ou você vai em busca de mais, né? Eu sabia que eu precisava de mais, mas eu não tinha coragem para ir atrás de mais. Então, é muito isso. Só que, assim, esse episódio não é para a gente ficar, meu Deus, esse ano 9. Não, é para a gente fluir. Ele traz essa facilidade de encerrar de todo mundo, né? Então, às vezes, algo que para você está tão difícil, por exemplo, terminar um relacionamento, uma amizade que já está empacada, né? E está ali insistindo, uma parceria num negócio que não está dando certo. Então, às vezes, a pessoa também já está com essa consciência. E a gente, na nossa mente, né, já elabora várias coisas, que, nossa, a pessoa vai ficar chateada, nossa, porque não vai dar certo, nossa, como vai ser? E aí a gente vai, vive o momento, se posiciona e não foi tudo isso, a pessoa, é verdade, também estou sentindo. E aí começa um novo ciclo com essa mesma pessoa. Pode não ser na parceria
de trabalho, de amizade, de relacionamento. Mas começa um outro. E a gente está ali, né, presa nesse sofrimento, nessa tentativa. E eu acho que uma coisa também é a gente não ficar apegado no que não deu certo. Né? Porque aí a gente fica insistindo ali, né? Não deu certo, mas eu vou continuar até dar certo. Tem coisa que sim, tem coisa que não. Tem coisa que não deu certo porque não é aquela porta. É uma porta um pouquinho mais para o lado. Né? A gente quer esse caminho, mas esse caminho não é o adequado para a gente. Não está na nossa forma, no nosso jeito. E aí se a gente for um pouquinho para o lado, a gente vai achar um caminho que seja a nossa forma, que seja o nosso jeito. Aquilo que você falou, né? A gente pede o sinal, mas a gente quer que a resposta venha de acordo com aquilo que a gente quer. A nossa Então, expectativa. Exato, então a gente quer controlar as respostas, a gente quer controlar as situações. E nem sempre aquilo que a gente está insistindo é o caminho certo para a gente naquele momento, não é aquilo que a gente está precisando. Mas a gente está tão focado que não enxerga que tem uma saída logo ali do lado. Então, às vezes falta virar, né, um pouquinho para o lado e perceber que tem mais opções, mais saídas, mas a gente está tão apegado a certas ideias, a certos conceitos, a certas respostas que são tão importantes para a gente que a gente acaba não enxergando os sinais. E essa resistência é que torna tudo mais difícil. É esse medo da mudança, é esse medo do novo, né? Então, se a gente fosse um pouquinho mais desapegado, né, desse velho, né, desse conhecido, e desse uma chance para o novo, seria bem mais fluido. Eu vi um meme que fala muito, né, sobre o erro que deu certo, o erro que foi acerto. E é isso, né? Às vezes a gente acha que deu errado, só que não deu errado. Deu errado de acordo com o que a gente estava pensando. Mas não é tão errado assim. Então, para encerrar, né, de repente fazer exercício de imaginação ativa, né? Imaginar você, por exemplo, no mar, entregando todas as coisas que não foram boas, todas as coisas que foram boas, para ser levada, que você colhe os aprendizados. Pode também uma opção, né? Quem tem dificuldade em imaginar, né? Escrever num papel, né? Aquilo que foi difícil de encerrar, o que você tirou de aprendizagem disso, né? Que mais? Colocar nesse papel o que não deu certo na sua perspectiva e o que você aprendeu a partir do que não deu certo. E aí pode queimar, rasgar e queimar esse papel para transmutar essa energia. Então é como se você estivesse acolhendo os aprendizados e liberando as dores, o sofrimento. Então, pode colocar situações em que você se sentiu angustiada, triste. Tudo isso vai colocando no papel. Não precisa ser um texto certinho. Vai escrevendo o que vem. Né? Escreve nesse papel, rasgue e queima. Eu faço muito aqui em casa com as meninas quando elas falam que estão com algum medo. A gente desenha o medo, a gente conversa sobre o medo e depois a gente queima. Elas adoram quando a gente queima os medos. E aí a gente faz um outro desenho que é o escudo para esse medo. E aí elas ficam um tempo com esse desenho. Então, é uma atividade que dá até para fazer em família, como, por exemplo, um ritual, né, de final de ano. Fazer esse gesto, fazer esse movimento de soltar aquilo que já foi, que já serviu, que foi bom. Assim como também pode ser feito um outro papel com a gratidão daquilo que você alcançou, daquilo que
né, que você aprendeu, aquilo que você conseguiu evoluir nesse ano. E você deixa guardado, porque a gente também tem a tendência de só se apegar às coisas ruins. As coisas boas, não. Mesmo porque todos os ciclos pelos quais a gente passa nos ensinam coisas, né? Então a gente tem que colher esses aprendizados, né? Nessa cartinha, nessa segunda cartinha que você citou, seria interessante você falar o que eu trouxe de bom para mim, o que me ajudou a construir quem eu sou hoje, o que esse lugar me ensinou de positivo, o que essa pessoa me ensinou de positivo, e agradecer, né? Liberar essa pessoa de ter te ensinado, mesmo que tenha sido com dificuldade, liberar essa dificuldade e dizer, agora eu agradeço essa pessoa por ter me ensinado, apesar da dificuldade que foi esse período, mas agora eu escolho aprender pelo amor. Então, eu agradeço e encerro esse ciclo e libero essa pessoa. Então, assim, é uma forma de ir liberando, né, coisas que e transmutando ao mesmo tempo, né, coisas que não foram tão boas, mas a gente olha com outro olhar, né? O que de bom que essa pessoa me trouxe? Puxa, eu aprendi a me valorizar mais. Essa pessoa não me deu valor, mas eu escolhi me valorizar. Eu agradeço essa pessoa e encerro esse ciclo, não é? E ao Eu mesmo tive tempo. coragem de tomar essa atitude, mesmo com medo. Ah, exatamente. Porque a gente precisa Essa da acho que todo coragem. mundo bem precisa. A coragem é um ingrediente fundamental nesse processo, né? Porque muitas vezes é o que falta, é o ingrediente que falta para a gente tomar a atitude, né? De encerrar o ciclo. Então a gente agradece a pessoa e fala: obrigada por ter me ensinado isso e por eu ter tido coragem. Então a gente começa a colher os aprendizados e fala: olha quanta coisa. Eu me tornei mais corajosa, eu me escolhi, eu me valorizei. E isso dá um olhar diferente, inclusive para a gente, com mais autoestima, né? E tira esse foco daquilo que foi ruim, né? É isso, energia de encerramento é para a gente desprender. E agora que a gente já falou desse ano novo, que a gente já, né, deu dicas aqui do que fazer, né, para desapegar, para soltar, vamos falar então do novo ano que vai chegar, né, 2026. Então, como eu estava explicando, 2025 foi um ano novo e 2026 começa um novo ciclo de 9 anos, sendo então um ano 1. Então, a gente vai começar a sentir, já no finalzinho de ano, já, ou um pouco mais tarde, no começo de 2026, cada um é um, mas a energia de sair do casulo, né? Como o ano 9 foi um ano de balancete, a gente já fez o balancete, já fez nossa lição de casa, agora vamos para ação, vamos para fora, vamos entender o que a gente quer fazer pela gente. Fala de início, de pioneirismo, fala de individualidade. E aí, quando a gente fala de individualidade, vem aquele aquela pane no sistema, né? Como que eu vou ser? Como que eu vou ter individualidade? Eu vou só pensar em mim? Não, gente, a gente já falou várias vezes aqui, que a gente fazer algo por a gente não é ser egoísta, é amor próprio. E muitas vezes não é fazer coisas absurdas por nós. Às vezes é fazer aquilo que a gente dedica a fazer com o outro que a gente nunca fez com a gente. Às vezes é um dia tomar um banho mais demorado. Às vezes é um dia se permitir acordar mais tarde. Às vezes é um dia se permitir fazer para você
a sua comida preferida. Então, é um ano de, sim, iniciar coisas novas, plantar sementinhas de projetos, né? Ir para a vida. Só que é um ano de pensar mais em você também. Pensar em si, né? E não é vou fazer coisa só para mim. Não é só fazer coisas para mim, mas é principalmente ter coisas para fazer por você. Não só, mas ter coisas. E essa é a nossa dificuldade, principalmente nós, como mães e mulheres. Porque a gente sempre coloca o outro na frente, o filho na frente. É o momento de olhar para a gente. Né? A energia do ano 9 foi, de acordo com o tarô, foi a energia do eremita. Né? Aquele ano em que a gente olha para dentro e faz aquele balanço e vê as nossas necessidades. E o ano 1 seria o ano do mago, né? O ano do início, o ano de depois que você fez aquele balanço e viu o que é bom para você, você escolhe aquilo que você quer ser, né? Pelos próximos 9 anos, né? Quem eu quero me tornar daqui para frente. Então você já fez o balanço, você já viu o que é bom para você e você escolhe. Você toma a decisão. Toma a decisão e você tem as ferramentas para isso, né? Porque o mago, ele domina todas as ferramentas. Ele domina o ar, ele domina a água, domina o fogo e domina a terra. E ele, em si, ele é a consciência que une todos esses elementos para criar algo novo. Então, esse ano é esse convite, né? De ter essa consciência iluminada, de juntar tudo o que você tem nas suas mãos e se tornar essa pessoa melhor, né? Plantar essa semente de construção para os próximos 9 anos, para os próximos ciclos. E um arquétipo que eu acho interessante, além do próprio mago em si, seria o da chave, porque a chave, ela simboliza duas coisas interessantes nesse ciclo de fechamento e de abertura. Porque a chave, ela tanto fecha portas, como ela abre portas. Então, ela ajuda inconscientemente, porque a nossa mente trabalha com símbolos, e o símbolo da chave fala exatamente disso, desse fechamento de ciclos e da abertura de novos ciclos, da abertura de novos caminhos, de onde a gente quer trilhar, de quem a gente quer ser. Então, essa abertura facilita também essa construção. Junto com o mago, são dois símbolos muito importantes para essa construção do plantio dessas sementes, né? E da escolha desses novos caminhos, porque é uma abertura da mente também, né? Da expansão da consciência para usar da forma mais sábia possível esses elementos. E é isso que você falou, né? No ano 9, a gente decide o que não quer e o que quer e o que não quer. E no ano 1, a gente põe pressão. Eu quero isso. Eu quero um novo emprego. Eu quero uma nova casa. Eu quero aumentar a família. Você já sabe o que você quer. E aí você começa a fazer o planejamento. Por isso que é plantar a semente de como você vai fazer aquilo acontecer. Patrícia, mas então eu tenho só que começar coisas novas? Não, gente. A energia é favorável para isso. Você vai estar mais disposta a isso. Mas não só isso. Então, acho que o ano 1, ele traz a oportunidade, as novas oportunidades que a gente quer. Quais são os novos projetos? O que a gente quer fazer de novo? Também traz um pouco a liberdade, o ser livre. E eu falo muito nas vivências de numerologia que ele traz a permissão, né, o ano. Porque eu comento sempre
né, quando eu conto a minha história, que eu sabia que eu queria fazer terapia, eu sabia que algumas coisas eu queria, mas eu não fiz. Aí, quando chegou a depressão, eu tive a permissão, infelizmente, é essa a realidade. Eu tive a permissão aí para fazer a terapia. Aí, na verdade, eu fui impulsionada. Isso, vai para a terapia. Porque até então era, não, você não precisa. Mas eu precisava. Eu sabia o que eu precisava, não eram os outros. Então, eu falo muito que os anos, eles trazem essa energia de permissão de fazer aquilo que a gente sente, que a gente tem vontade, mas muitas vezes a gente não tem coragem. Então, o saber o ano, né? A energia do ano, saber seu ano pessoal, é para isso, é para você fluir a favor da correnteza e do rio, para ser leve, para ser fácil. Não a gente ir contra a correnteza, para a gente se esforçar mais, para ter mais trabalho, para ser mais sacrificante. Então, é muito essa energia. Vamos fluir com os anos, esse é o convite. Fluir com o ano 9, encerrar. Fluir com o ano 1, iniciar. Esse é o convite dos anos. E quando a gente olha para eles com consciência, ou às vezes sem consciência, mas sentindo, porque muita gente faz, só não sabe por que está fazendo, mas sente, respeita esse sentir e coloca em ação, que isso é o legal. Mas essa é a nossa dificuldade, né? Por isso que eu falo que muitas vezes a numerologia, outras ferramentas, o tarô, né, traz essa permissão para a gente fazer aquilo que a gente está sentindo de fazer, mas não falta coragem. E aí ele dá aquela empurradinha assim, ó. Pode ir, eu tô te sustentando. Eu sou a coragem que você não teve. Eu sou a coragem. Pode ir, que eu sou a coragem que te faltou. Tô aqui te amparando. E aí a gente começa a caminhar. Que lindo que é isso, né? É isso, e a gente se permitir cada vez mais alcançar novos objetivos e ir além do que a gente já foi até pouco tempo atrás, e plantar essas sementes para se tornar cada vez melhor, com mais consciência. E já que a gente estava falando de cartinhas, nessa virada, né, entre o ano 9 e o ano 1, é interessante a gente manifestar aquilo que a gente deseja, né, escrever aquilo que a gente deseja, né, sempre no positivo, no momento presente, agradecendo pelo que a gente já é, mesmo que ainda não seja, mas já agradecendo como se já fosse, e guardar essa carta, ler de vez em quando, para sempre ativar isso no nosso subconsciente, porque o nosso subconsciente, ele procura caminhos para que as coisas se realizem da forma que a gente planejou. Então, ao invés da gente deixar que a vida decida pela gente, é a gente se dar essa permissão e pegar a nossa vida com as nossas próprias mãos e direcionar para onde a gente quer, ao invés de deixar que a vida decida pela gente, né? Então, é manifestar esse ano 1 que a gente deseja pelos próximos 9, né? Fazer um planejamento a longo prazo e se preparando para que as coisas realmente aconteçam, né? É a lista de manifestação, né? Que a gente faz no Theta Healing, que faz em tantas técnicas, né? Que usa a lei do atração. Por quê? Precisa ser no presente, porque aí a gente ancora nessa energia, né? E o universo propicia os caminhos para a gente chegar lá. E a gente precisa estar aberta. E às vezes não vai ser só pelo nosso caminhar, pelo nosso esforço. Às vezes vai vir de uma forma surpreendente. Tem tanta gente que fala, quero fazer tal curso, aí de repente ganha o curso. Né? Então, a gente estar atento, mas também não ficar bitolado nisso,
mas é estar presente. Quando a gente está presente no dia, nas situações, a gente percebe isso. Então, nessa lista de manifestação, eu sempre faço, e aí, final do ano, eu pego e vejo o que deu. Porque a gente esquece mesmo, né? É muito tempo ali. E então a gente pega essa lista e fala: eu agradeço pela a minha casa nova, com não sei quantos quartos, com não sei quantas salas, com não sei quantos metros quadrados. Eu agradeço meu carro novo. É dessa forma que a gente faz, e a gente ancora na energia da gratidão. Eu agradeço já ter recebido. Então, eu agradeço essa casa nova, eu agradeço esse novo emprego em que eu trabalho menos tempo e ganho mais, em que é leve eu estar com os meus colegas de trabalho, em que é um trabalho que me desafia, que me realiza, que me satisfaz. Assim que a gente faz essa lista. E aí, você faz a lista, quanto mais coisa você põe, melhor é, né? Porque aí o universo não fica hiperfocado, né? Também, digamos assim, em uma coisa só. E aí você guarda essa lista, e depois você abre essa lista no final do ano, depois que virou o ano, e você vai vendo como se realizou. Às vezes, na hora que você está fazendo, você está idealizando de uma forma, mas aconteceu de outra forma. E isso que é o legal. E eu acho que para esse episódio é a gente entender o que a gente quer soltar desse ano que está acabando e o que a gente quer plantar no ano que está começando. Porque o grande intuito é a evolução, é a gente crescer como alma, como seres de luz, como centelha divina, como parte do todo, do Criador, de Deus. A gente não veio aqui para sofrer, a gente veio para desenvolver virtudes para nossa evolução. Eu acredito muito nisso, aprendi isso com o Theta Healing e agora com outras técnicas também, né? Porque eu vejo que são vários caminhos que chegam ao mesmo objetivo, o nosso desenvolvimento pessoal, né? O desenvolvimento da nossa alma. E é isso, né? Por isso que a gente se transformou em Papo de Mãe e Mulheres Conscientes, porque não é só sobre maternidade que a gente quer falar. Maternidade é, sim, uma parte importante, mas é um pedacinho. Tem toda a parte do ser mulher, né? Que está junto com isso. Esse foi mais um episódio do Papo de Mãe Mulheres Conscientes. Se você ficou até aqui conosco, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Porque o ciclo ele não precisa acabar com pressa. Ele pode se despedir com presença. E a gente espera que você possa agradecer a tudo que foi, soltar aquilo que já se cumpriu e também abrir espaço para o novo que está nascendo. E que esse novo ano seja vivido com consciência, com leveza e com verdade. Então, até o próximo Papo de Mãe, Mulheres Conscientes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.